dia. O Senado aprovou esta semana a proposta de emenda constitucional conhecida como a PEC das domésticas, e o diálogo rural de hoje vai tratar dos direitos trabalhistas conquistados por estes trabalhadores. Para falar sobre o assunto, convidamos Israel Fernandes, que é diretor financeiro do Sindicato dos Empregados Domésticos do Estado do Rio Grande do Norte, e Marcos Aurélio, coordenador do Sinteste RN. Bom dia, Marcos. Bom dia, Israel. Bom dia. Com a aprovação da PEC, digamos assim, a PEC das domésticas, mas é dos empregados domésticos, como era a situação, digamos assim, antes da aprovação dessa PEC? Qual era a situação que o trabalhador doméstico tinha com relação ao seu patrão? Rapaz, antes dessa PEC, era uma escravidão total. Porque muita gente pensa que escravidão é só quando leva chibatada, né? Mas aquele empregado que não tem condições de ir ao médico, né? Não tem condições de, se um filho dele adoecer, ele ir cuidar dele, né? Ou atestado, os patrões não aceitam. E além disso, 70% sem carteira assinada. Não tem direito à aposentadoria, não tem direito a ir para o INSS, né? E era uma situação muito complicada, né? Isso é uma situação histórica que já vinha há muito tempo, desde, não digo que a criação da empregada doméstica, já é uma situação que perdurava por muitos e muitos anos. Muitos anos, 135 anos, e a luta da gente vem há 13 anos, desde a fundação do sindicato no Rio Grande do Norte. Marcos, o Sinteste é um sindicato que trabalha, que é ligado aos trabalhadores na educação da universidade, da educação universitária, mas também, digamos assim, luta não só pela universidade, mas luta também, grandes lutas como a saúde, né? O sindicato da saúde, o sindicato dos profissionais, dos professores também do Estado, e essa é uma luta do sindicato dos empregados domésticos que é, digamos assim, que vai reparar talvez uma injustiça social que há muito tempo vem perdurando, como o Israel falou, há 13 anos essa luta e há 135 anos. Verdade. O Sinteste defende o trabalhador. E esse ganho social, ele vai fechar uma lacuna, como foi falado há pouco tempo, de escravidão. Realmente o empregado doméstico, ele não era tratado como um trabalhador, e sim como uma aquisição, um dono. E a partir desta lei, a partir desta maravilhosa lei, o trabalhador vai começar a viver uma nova era de estabilidade, de direitos adquiridos, e que o Sinteste vai estar presente e acompanhando esse processo a partir de agora, para que o trabalhador seja respeitado na sua categoria do seu trabalho e nas suas condições de vida, porque não é só a lei, nós temos que observar a qualidade de vida desse profissional a partir de agora. Pois é, com essa aprovação da PEC, digamos assim, que foi extremamente esperada pela categoria, você acha que vai ter uma procura muito grande de empregados domésticos no sindicato para saber como é a lei, o que ela determina realmente, para tentar se regularizar com o patrão? Antes dessa fase terminativa, ele já vinha procurando muito, né? Porque muitas vezes ele assistiu na Câmara dos Deputados e não entende, achava que já tinha sido aprovado. Aí fica muito ligando para o sindicato, querendo saber, e eu dizendo para eles, olha, não foi regulamentado ainda. Passou pela Câmara, foi para o Senado, votou no Senado na Comissão de Justiça, votou em primeiro turno e agora em segundo. Agora sim que está segurada, porque eu creio que Dilma vai assinar, né, sancionar. Até porque a OIT fez uma convenção e indicou para todos os países que não têm a lei respeitada, que respeite. Porque 70% era escravo no mundo, não é nem só no Brasil, é no mundo, né? E aí o Brasil foi um dos primeiros que assinou e eu espero que agora se concretize, né? Essa luta, como você falou, da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, é uma luta que já vem de fora para dentro. De fora para dentro. Porque foi aprovada a lei em 2000, né? Opcional. Depois foi aprovada em 2006 de novo. Lula, não sei por qual motivo, né, que era o presidente da época, não sancionou, vetou. Não sei se foi coragem que ele não teve, né? Eu sei que na verdade não sancionou. E agora vem de novo, e agora eu acho que agora é para valer. É para valer. E interessante que se nós formos observar as históricas ganhas pelos trabalhadores, ela vem sempre de fora, como foi a Maria da Penha. Uma vítima teve que ir a órgãos internacionais para que a lei fosse aprovada no Brasil. O mesmo acontece com a empregada doméstica, teve que a OIT fazer uma convenção e regulamentar de uma forma geral.
Agora, o nível de escolaridade, de conhecimento dos empregados domésticos, ele está em mudança, em alteração. Isso é visível pelo sindicato? Em termos de escolaridade, é muito precário a situação, principalmente essas mais velhas, né? Que trabalharam 15 anos, 20 anos, 30 anos na residência, aí o patrão não deixava estudar, né? Tinha que trabalhar para manter os filhos, né? Já na classe jovem agora, que estão estudando mais, estão se dedicando mais a fazer um curso, né? Um curso técnico, aí é onde vai entrar a dificuldade de se conseguir um empregado doméstico no futuro. Por quê? Porque os novos não querem mais trabalhar na profissão. Talvez agora, com essa mudança, né? Talvez eles se interessem mais, mas no momento que a gente está vendo é que os velhos estão se aposentando, não têm condições mais de trabalhar e os novos estão querendo um novo horizonte. Então você quer dizer que vamos passar por aquele processo de americanização, ou seja, o empregado doméstico vai ser importado. Importado. O senhor acha que a categoria, o próprio empregado doméstico, tem a consciência de participar do sindicato e que o sindicato está realmente ao lado do empregado doméstico exatamente para apoiar nas lutas? É uma reivindicação do sindicato que a categoria, infelizmente, por falta de conhecimento, né, não procura o sindicato antes do caso acontecer. Ou seja, vai lá na casa do patrão, às vezes assina tudo errado, entendeu? Aconteceu até do patrão passar um cheque e depois sustar para insinuar alguma coisa, e quando chega lá no sindicato, o sindicato não pode fazer, infelizmente o sindicato não pode fazer mais nada, porque assinou tudo. Quando não assina nada, a gente tem a justiça, né? E como eu estava falando ainda agora para você, 98% dos casos é resolvido a favor do empregado, porque a causa trabalhista é causa ganha, né? A não ser que tenha uma vez ou outra que a pessoa assina um documento indevido. Você acha que essa questão trabalhista é muito importante na questão do trabalhador e ele tem, o senhor bem falou, não tem essa consciência. Como fazer para que ele tenha essa consciência de procurar o sindicato? Às vezes é muita necessidade que faz com que o empregado se submeta a essa situação com o patrão? Muitas vezes é o medo, o patrão dizia que se fosse procurar o sindicato ia sujar a carteira, né? Essas coisas que tem dentro da classe trabalhista, né? E falta de conhecimento é o principal. E coragem também, né? Porque ali fica, como a gente estava falando agora, fica como se fosse da família. O senhor trabalha 2, 3 anos, aí o patrão ajuda de um lado, o empregado como precisa vai lá, compra um imóvel, né? Compra uma geladeira, entendeu? Empresta um dinheiro, que a empresa não faz isso, né? Aí fica como se fosse uma lavagem cerebral. Fica tudo como se fosse um favor que está sendo empregado e a dívida do empregado com o patrão fica exatamente relacionada mais sentimental do que puramente mercadológica. Exatamente. Então com a lei agora, esse vínculo deve acabar, porque vai ser um empregado e um empregador. Então o importante agora a partir de agora, é que o empregado doméstico procure de fato o seu sindicato, não é isso? Exatamente, se associar no sindicato, né? O sindicato, a gente sabe que para se manter tem que ter as contribuições sindicais anuais e o associado que se associar também a gente vamos colocar benefício social. Benefício social no caso de médico, no caso de advogado, né? Por que não dizer o salão de beleza, né? Porque são 98 mulheres e mulher gosta muito de vaidade, né? E enquanto mais limpo você for para a casa do patrão, trabalhar limpo, melhor vai ser, né? E se qualificar. Porque tem muita gente que trabalha há muitos anos, acha que sabe e não sabe nem a metade. O programa Diálogo Plural vai entrar agora no pequeno intervalo. No próximo bloco nós continuaremos a falar sobre a conquista dos direitos trabalhistas dos empregados domésticos e tocar nesse ponto, Israel, sobre a questão da qualificação do empregado. Nós voltamos em 30 segundos. Voltamos com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje sobre a PEC das domésticas, aprovada nesta semana pelo Senado. Israel, a gente vem terminando no bloco anterior, falando sobre aquela questão da qualificação do empregado doméstico. Como fazer para que ele se qualifique melhor, para que ele possa prestar um melhor serviço e até agora, com a aprovação da PEC do Senado, na questão de que ele realmente vai ter os seus direitos e mostrar realmente que tem um serviço de qualidade para o patrão. De antemão, o sindicato está pensando em colocar uns cursos de qualificação profissional, porque realmente a situação é precária. A gente que trabalha no sindicato, a gente defende a categoria,
mas a gente tem que procurar cada vez mais melhorar, né, para a gente poder exigir um salário, até um salário melhor. Porque a gente sabe que vai ter o piso salarial, né? Piso salarial, quem tem um curso de enfermeira para acompanhar idoso, então esse daí vai ter condições de exigir um salário melhor. É só não uma questão de observação, esclarecimento. O sindicato dos empregados domésticos, o que é que ele abrange? Não é só a empregada doméstica, né, ou empregado doméstico. Quais são as categorias que o sindicato abrange? Ele abrange babá, cozinheira, acompanhante de idoso, vigia de residência, motorista particular, caseiro, jardineiro, arrumadeira, governanta, até médico. Se ele trabalhar numa residência, ele é considerado empregado doméstico. Então é o leque que é muito grande. Agora, essa APEC que foi aprovada atinge especificamente a empregada doméstica, o empregado doméstico, ou toda essa categoria também? Toda a categoria. Então a demanda aí poderá aumentar ainda mais. E quem procura mais o sindicato? São as empregadas domésticas que procuram mais, ou essa outra categoria, o jardineiro, o copeiro, outros procuram também? Por incrível que pareça, o patrão hoje está procurando mais, porque paga correta e ela fica naquela dúvida, né? Uma pessoa diz uma coisa, outra diz outra, e ela fica, não, eu tenho 10 anos de trabalho, 15 anos, dá muito dinheiro. Só que ele não entende que o fundo de garantia ainda era opcional, que é o tempo de serviço. Entendeu? Aí como recebe férias, décimo, carteira assinada, previdência paga, tudo direitinho, quando sai não dá mais de que R$2.000. Então, a lei não vai retroagir para quem está lá há 15 anos. E sim, a partir de agora, inicia-se um novo contrato. Um novo contrato. Então, dentre essas benesses para o trabalhador, algumas são de imediata aplicação e algumas precisam de regulamentação. Exato. Quais são essas? Tem algumas? A que vai precisar de regulamentação é o salário família, o PIS, a creche, né? Que vai entrar a estabilidade no emprego depois que volta de uma perícia. Por exemplo, entra na perícia, passa 3 meses, quando ela volta, o patrão demite logo. Apareceu muitos casos desses no sindicato. E agora não vai poder, vai ser 1 ano de estabilidade. E quais são os ganhos imediatos que o empregador doméstico terá? Vai ser o fundo de garantia obrigatório, seguro-desemprego, horas extras e jornada de trabalho. Como é que fica para essa questão de hora extra para o empregado doméstico? Como contabilizar? O patrão agora vai ter que ser um pouco mais rigoroso na questão do horário para o empregado doméstico? Vai ter que ser, porque se não for, vai se complicar. Porque você sabe que a Justiça do Trabalho, quando chega lá, se o empregado falar uma coisa e o patrão falar outra, aí o patrão vai ter que apresentar documento. Se ele não apresentar, fatalmente o juiz vai deferir a favor do trabalhador. Então a gente está recomendando que esse pessoal que faz hora extra ou que não faz, ter sua folha de ponto. Porque do jeito que o patrão pode explorar, o empregado também pode dizer que fez hora extra sem ter feito. Isso aí é um recado para os dois lados. Um recado para os dois lados, principalmente quem dorme no emprego. Né? Porque já ligou muitos patrão lá, perguntam, rapaz, e dorme no emprego, a gente vai pagar hora extra? Eu digo, não, só vai pagar hora extra se ela estiver trabalhando. Depois daquele horário de trabalho, às 8 horas, ela vai se recolher, né, as suas dependências, e ali ela já assina a folha de ponto. Quer dizer que a aferição da assinatura do ponto, ela é manual ou é digital como algumas empresas? Manual. Isso também vale para... Vale, como documento para a Justiça do Trabalho. Quais são os ganhos sociais que a PEC do Senado, a PEC das domésticas, vai trazer para o empregador doméstico, com relação a cartão de crédito, a auxílio em bancos, esse tipo de coisa? O que é que vai atingir? Rapaz, aparentemente a gente pensa que é só o ganho financeiro, mas não, o ganho é muito grande. Porque na questão do cartão de crédito, né, o empregado sempre ficava ali colado com o patrão, prestando de uma coisa e o patrão fazendo, como se fosse uma lavagem cerebral para impedir que ela saísse um dia ou demorar muito tempo, né? Acesso a banco, acesso à casa própria, né? Tudo isso vai ser um benefício, um leque de benefício muito grande. E as empregadas e os empregados têm essa noção? O que o sindicato está fazendo exatamente na divulgação da aprovação dessa lei do Senado para que possa atingir o máximo possível do empregador doméstico, não só a empregada do empregado doméstico, mas o jardineiro, o motorista, toda essa categoria? Principalmente o caseiro, que o caseiro trabalha lá na granja, o caseiro geralmente não tem folga, não tira férias, não tira feriados, entendeu? É 24 horas no ar. 24 horas no ar, porque não pode sair. Ainda há uns 15 dias atrás foi lá no sindicato,
E ele me disse que para tirar uma folga tem que pagar do bolso dele. Tem que pagar um folguista. Um folguista do bolso dele para ir passar uma folga no canto que ele queria. Assim mesmo só era 3 vezes no ano. Ah, é mais que escravidão. E aí, o sindicato tem como atingir essas pessoas na divulgação? Olha, quais são os meios que vocês têm? Além do meio de comunicações, rádio, jornal escrito e televisado, a gente vai ter que colocar carro de som, panfletar, né? Inclusive, eu estou pensando de fazer pelo menos, de começo, 50 mil panfletos, que é para ir até o canto mais difícil que tem, né? Que são os caseiros, que é para divulgar. A divulgação é uma arma importante. Quantos trabalhadores domésticos estão nativos atualmente no Rio Grande do Norte? Tem esse número? Olha, quando a gente fundou o sindicato, era em torno de 95 mil no Rio Grande do Norte. Depois de 13 anos, está em torno de 120 mil. Que no Brasil são 6 milhões e são 8 milhões, quase 9 milhões, né? Mas isso aí não é verdadeiro não, essa pesquisa. A pesquisa é falsa. É falsa, mas não é por quem faz as pesquisas, é porque o empregado doméstico em si, você entrevistar 10, 7 diz que não é doméstico, sendo doméstico. Tem Eu acho que tem uma faixa de 15 milhões de empregados domésticos no Brasil. Isso é uma cultura que tem dentro do empregado doméstico, de não colocar na carteira o empregado doméstico. Esse termo empregado doméstico ainda traz, digamos assim, um lado negativo para a pessoa? Um lado negativo porque eles mesmos se discriminam. Eles acham um subemprego isso? Exatamente. Não quer dizer. Tanto que eu já fiz várias pesquisas aqui dentro de Natal e eu chego assim, tem 20, 30 domésticos, eu pergunto, só 30% diz que trabalha como doméstico. Colocar aquele nome secretária do lar já é uma forma de maquiar uma situação. Muitos patrões chamam a secretária do lar. É um nome mais acessível para elas, né, no ver delas. Mas empregada doméstica, no ver do sindicato, é uma profissão honesta, igual a qualquer outra. Entendeu? Não adianta você se discriminar, porque agora, né, vai ter todos os benefícios e você não vai trabalhar de empregada doméstica? Agora vai ser uma profissão regulamentada por lei. Exatamente. Isso é com relação à questão do desemprego, se vai aumentar ou diminuir. A gente vai responder essa questão no próximo bloco. O Diálogo Rural vai para um pequeno intervalo e voltamos em 1 minuto. Estamos de volta com o programa Diálogo Rural, conversando hoje com Israel Fernandes, que é diretor financeiro do Sindicato dos Empregados Domésticos do Rio Grande do Norte, e com Marcos Aurélio, que é diretor do Sinteste RN. A gente tinha a resposta do bloco anterior, o senhor responde agora, Israel, com relação à questão da demissão. Você acha que vai aumentar a demissão dos empregados domésticos ou a informalidade de 70% não tem mais como ser informal, se chegar a 100%? E em que categoria se encontra mais essa questão da informalidade? Não tem como aumentar, por quê? Porque a história já diz, né? 70% da categoria não tem carteira assinada, não recebe férias, não recebe salário mínimo. Quem paga salário mínimo, às vezes, não paga férias, né? Quem paga menos do salário mínimo não assina carteira. E por aí vai. E a grande maioria da classe média, o que ela faz? Ela contrata 3 dias por semana, que antes não tinha vínculo, né? Agora, a partir dessa lei agora vai ter, e paga a metade do salário mínimo, ou seja, ela paga uma diarista no valor dividido pelo salário mínimo, que dá hoje por dia R$ 22,60. Para trabalhar 3 dias por semana. Para trabalhar 3 dias por semana. E agora se torna vínculo empregatício. E nesses 3 dias por semana, o empregado fazia tudo. Ou fazia o serviço da semana toda em 3 dias. Então isso é inadmissível, né? O que muda para o patrão com essa nova PEC? Olha, para o patrão que já paga, que trabalha 8 horas, né? Que o empregado trabalha 8 horas, que já assina carteira, que já paga férias, 10º, não vai mudar quase nada. Vai mudar 8% do fundo de garantia e alguma hora extra se fizer. Entendeu? Aí vai mudar não vai dar essas coisas todas não. Agora, para quem não faz nada correto, aí a lei vai se tornar contra ele, porque ele está fazendo errado. Se ele fizer correto, a lei é a favor dele. Agora, se ele fizer errado, a lei vai ser contra ele. E no futuro, ele pode pagar um preço alto, né? Que além de assinar a carteira, pagar o INSS e FGTS, quer dizer que se torna uma bola de neve. Uma bola de neve, porque o INSS hoje é 8% do empregado e 12% do patrão. Se ele não fizer isso e o empregado botar na justiça, ele vai pagar tudo sozinho. Juro, multa e mais a parte do empregado. Os 40% da demissão. Agora me diga uma coisa, existe um movimento do governo federal em terceirizar o serviço de saúde.
A mesma coisa pode acontecer com empresas que venham a terceirizar o empregado doméstico. Isso é uma realidade já? Já existem empresas terceirizando, ou seja, contratando o profissional e locando ele em residências? Não existe dessa forma aí que você falou. Existe a agência de emprego, né, que eles cadastram as pessoas e cobram uma taxa para mandar para o patrão. O patrão vai lá, né, faz a entrevista, mas é um leque muito aberto, né, porque eles mandam e não tem responsabilidade nenhuma. Entendeu? Só cobram a taxa por enviar o profissional à casa, à residência do suposto patrão, não é isso? Se abrir uma empresa desse porte aí, eles vão ter que contratar, Pagar os direitos todinho. pagar o direito todinho e como se fosse uma empresa de vigilante. Né? O vigilante não vende o serviço para o governo. Então, por exemplo, um vigilante custa R$3.000 para o governo. Só que a empresa paga muito menos porque ela tem que ter o lucro dela, né? Israel, com relação, a gente veio falando dos 3 dias, o vínculo empregatício. Nos 2 dias não se torna esse vínculo. E como fazer entre empregados e patrões? Você que faz parte de um sindicato, e o Rio Grande do Norte já teve um sindicato de patrões, não tem mais, para ter uma convenção coletiva que possa, digamos assim, dar um norte tanto a empregados e a patrões com relação ao que fazer, o que não fazer, como se contratar, uma convenção coletiva para tirar algumas dúvidas com relação a isso. Olha, o sindicato do patrão, ele tinha sido fundado, depois a pessoa passou para outra pessoa e a pessoa não levou à frente. Porque muita gente gosta das coisas fáceis, né? Você sabe que a vida de sindicato hoje é muito difícil, não é tão fácil que nem muita gente pensa, principalmente o da gente que era um sindicato autônomo, né? Que a gente só arrecadava financeiramente quando o patrão ia lá fazer a homologação e às vezes não tinha pago a contribuição sindical e botava em dia. Mas em torno do patrão, ele tem vários leques abertos para negociar. Ele pode fazer o contrato de experiência, 90 dias, ele pode fazer o contrato de trabalho anual. Agora, deixar bem claro que esse contrato ele não pode fazer individual, só ele, o empregado. Ele tem que passar pelo sindicato, porque o sindicato tem que observar a lei e as cláusulas têm que ser observando a lei. Se você botar uma cláusula lá que a lei não permite, aí também vai ser errado e ele pode pagar o preço. Você falou uma coisa importante. Como é que é feito essa arrecadação das mensalidades para o sindicato? Quem paga? O empregado e o empregador? Não, o empregador, pela lei, ele vai descontar um dia de trabalho do empregado e repassar para o sindicato. Um dia de trabalho? Um dia de trabalho. No caso, R$22 é alguma coisa hoje atualmente, é isso? Não, no caso hoje é R$22,60. R$22,60. Né? Dividido o salário por 30, quem ganha salário mínimo, quem ganha mais, sucessivamente vai aumentando. E vocês recebem essa contribuição? Digamos assim, se não há um sindicato de patrões para se fazer isso, 70% da informalidade, a questão da receita que pesa muito no sindicato dos empregados, digamos assim, é uma questão extremamente deficitária com relação a isso. Porque pesa porque a gente não tem condições de alugar um espaço melhor, né, com uma estrutura melhor, entendeu? Porque a arrecadação é pouca, a gente não pode dar o passo maior do que o que tem, né? O que se tem, não tem condições de botar uma secretária lá. E agora eu creio que agora a partir dessa mudança aí a gente vai ter condições para atender melhor, né? Uma pessoa mais qualificada. E o diretor do sindicato vai ficar mais para como é que se diz? Para tratar dos assuntos diretamente do sindicato. Tratar de um assunto de um acordo, por exemplo, que a secretária não sabe fazer, uma reunião, né? Ficar mais disponível para divulgar, entendeu? Porque o sindicato hoje, para ele botar um funcionário, ele tem que cumprir a lei. Tem que pagar os direitos. Tem que pagar os direitos. Né? Se o sindicato não faz isso com o seu funcionário, ele não pode estar reivindicando o direito do empregado, porque aí vai fazer muita coisa errada. Então, agora eu creio que a gente vai, talvez a gente mude de local, né? Porque o local que a gente está lá é muito, assim, não é fácil acesso. Fica onde? Fica no antigo Hotel Samburá, ali por trás da Riachuelo. E como lá é muito pequenino da estrutura, a gente vai ter que ter estrutura, porque a gente vai ter advogados, vai ter médicos, né? O associado tem que se associar para ter esse direito, né? Porque a contribuição sindical só dá direito à homologação, bater cálculo e orientação. Então, no caso do associado, para ir se associar, ele tem que ter os direitos sociais. Isso o sindicato vai fazer. Israel, já que aqui na capital já é uma informalidade,
E no interior, como é que é esse Eu acho trabalho? que no interior chega a 85%, 90%. Né? Não tem dados concretos sobre isso. Lá não tem dados concretos, mas nessa faixa, porque lá ninguém paga salário mínimo, muito difícil. Entendeu? É 200, 300, já vejo algumas pessoas do interior lá que botou na justiça, mas 98% não tem coragem de vir, né? Mas agora a gente vai, o sindicato já existe em Mossoró, a gente vai abrir em Caicó e vai abrir em João Câmara, que é para atingir as 4 regiões do estado. E com esse leque de sindicato aberto, né? Aí eu acho que vai ficar melhor do Você espera empregado. que vai diminuir essa informalidade do empregado? Vai diminuir, porque ou você faz direito, ou então você não contrata. E poderá aumentar as demissões? Aí poderá, inicialmente, vai aumentar as demissões, mas com em torno de 2, 3 meses, mais ou menos, que o patrão vai ver que não tem condições de fazer mesmo e tem que pagar para fazer e vai voltar ao normal. Igual foi quando foi a aprovação das férias e do 10º. Israel, só para a gente finalizar, qual a sua expectativa com essa PEC? Olha, a expectativa do sindicato é que o sindicato queria fazer mais pela categoria e não podia, até por questões financeiras. Agora, como a categoria é muito grande, né, tanto do lado da contribuição sindical que é pago no banco, né, o patrão desconta e é pago através de boleto no banco, como associação a gente vai ter como beneficiar e orientar mais até em outros setores da justiça, né? Porque como a gente tem conhecimento, então chega muitas vezes uma empregada lá que está com caso de família, né? De separação, de pensão alimentícia, aí a gente vai poder ajudar cada vez mais. Nós agradecemos a presença de Israel Fernandes, que é diretor financeiro do Sindicato dos Empregados Domésticos do Rio Grande do Norte, e Marcos Aurélio, que é diretor do Sinteste RN. Se você quiser saber as atualizações do nosso programa do Diálogo Rural, acompanhe no Twitter, que é o @SintesteRN, nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado. O Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação do Ensino Superior do Rio Grande do Norte inicia sua história há 21 anos, no dia 12 de abril de 1991. O Sinteste está sempre preocupado com a luta dos trabalhadores da educação. Além dessa atividade, o sindicato possui uma estrutura que garante vários projetos que beneficiam seus sindicalizados. Assessoria jurídica, parceria com escolas e apoio aos atletas potiguares. Foi fundamental o patrocínio do Sinteste RN. Graças a isso, fui campeã norte-nordeste de karatê e agora fui convocada para o Mundial representando a seleção brasileira. O Sinteste aposta nas mídias sociais com seus perfis no Twitter, Facebook e YouTube. E tudo isso está presente no site do sindicato. Lá o sindicalizado pode ter acesso às últimas notícias da categoria e também a processos e documentos exclusivos. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.